pessoal, aqui é o nosso videozinho de algumas questõezinhas com a equação geral dos gases. A gente vai ter, se não me engano, são 3. Então bora lá. Em condições tais que um gás se comporta como ideal, as variáveis de estado assumem os valores 300 K, K é a temperatura, concordam? Então a temperatura de 300 K, metros cúbicos, volume, um volume de 2 metros cúbicos, e PA é Pascal, se remete à pressão. Então 4 vezes 10 a quarta, no estado A, ou seja, no estado inicial, naquele primeiro lado. Sofrendo certa transformação, o sistema chega ao estado B, em que os valores são 450 K, temperatura variou? Sim, variou. Então não é isotérmico. Teve aqui variação de volume, teve, então não é isovolumétrica. Se variou volume, variou temperatura, a pressão também vai ter que variar. Então a gente vai utilizar a fórmula geral. Observe, em nenhum momento ele disse que algo é constante. Então você já bota aqui a equação geral. Substituindo os dados, qual é a pressão inicial? A pressão no estado A, ou seja, no início, é 4 vezes 10 a quarta. Coloquei aqui. Qual é o volume inicial? 2. Coloquei aqui. Qual é a temperatura? 300. No segundo ponto, no ponto B, eu sei qual é a pressão? Não. É quem eu quero encontrar. Então eu deixei a variável aqui. Professor, posso colocar um X? Pode, tranquilo, não tem problema. Desde que no final você se lembre que está trabalhando com essa pressão, beleza? Qual é o volume final? É 3, coloquei aqui, 3. E qual é a temperatura final? 450, tá aqui. Olha o que eu vou fazer. Multipliquei o 2 aqui. E foi a única coisa que eu fiz. Como diria Jack o Estripador, a gente vai por partes, né? Agora, cruz credo. Meio pelos extremos. Regrinha de 3. Esse 450 ele vai multiplicar com o número do lado de cá, ou seja, com o 8. E esse 300 ele vai multiplicar com o número do lado de cá, ou seja, com o 3. 8 vezes 450 eu acho 3.600. Esse 10 a quarta a gente não mexe, a gente bota ele pra cá. Lembra de notaçãozinha científica que a gente fez uns cálculozinhos? Do outro lado, 300 vezes 3 a gente achou 900. Eu quero encontrar o valor de quem? De P. Se eu isolo P, esse 900 que está multiplicando aqui, ele vai para o outro lado no inverso. 3.600 dividido para 900. Fazendo essa divisão, cortando os zerinhos aqui, 36 para 9, você encontra 4. Esse 10 que está aqui, você coloca aqui no final. Como ele está trabalhando pressão aqui em Pascal, você coloca um PA aqui no final, para representar a pressão. Então observe, é matemática, é regra de 3, é multiplicação, é divisão, pratiquem que vai dar certo. Exemplo 2. Em um recipiente fechado, certa massa de gás ideal ocupa um volume de 12 litros a 293 Kelvin. Opa! Ele não comentou sobre a pressão. Será que ela é constante? Se este gás for aquecido até 302 kelvins, sob pressão constante, qual será esse volume final? Qual é a fórmula de quando a pressão é constante? V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2, não é isso? Quem é o volume inicial? 12.
Quem é a temperatura inicial? 293. Volume final é quem eu quero. E quem é minha temperatura final? 302. Foi o que eu fiz aqui, ó. Faz aqui o cruz credo, pela misericórdia. Faz o cruz credo. 302 vezes 12, 3.624. E 293 vezes V2, 293. Até aqui tranquilo. Vocês fazem isso quase todo dia, que eu sei. Quem está multiplicando V2 passa para o outro lado dividindo. 3.624 dividido para 293. Então, o volume final é a divisão disso daí. Você encontra um valor aproximado de 12,37. Aí eu faço uma pergunta. Ele variou quanto o volume? Se ele estava em 12 e foi para 12,37, ele variou 0,37, não foi isso? Então observe, um pequeno aumento de temperatura teve esse pequeno aumento no volume, certo? Tranquilinho? Alguma dúvida? Se tiver, pode ir mandando aí que a gente vai respondendo. Exemplo 3, ó. Certo gás contido em um recipiente de 1 metro cúbico com um êmbolo exerce uma pressão de 250 PA. Ao ser comprimido isotermicamente, isotérmica, mesma temperatura, não é isso? Formulazinha aqui de mesma temperatura é essa. Então só preciso colocar os valores no lugar certo. Qual é a minha pressão inicial? 250 PA. Qual é meu volume inicial? 1 metro cúbico. Ele quer saber qual será a pressão, ou seja, quem é P2, e qual é o volume final que ele disse? 0,6. Então você faz essa substituição. Cada coisinha no seu lugarzinho, bem bonitinho. Ó, 250 vezes 1 é o próprio 250. Então, ó, esse 0,6 que está do lado de P2 não é quem eu quero, então eu pego 0,6 que está multiplicando, jogo para o outro lado, dividindo. 250 dividido para 0,6, eu acho 416,6. É o nosso valor da nossa pressão. Observe, para manter a temperatura constante, se eu diminuo o volume, eu tenho que aumentar a pressão, não é isso? Aí, eu estava em 1 metro cúbico, fui para 0,6, diminuiu o volume. Então, para manter a temperatura constante, eu tinha que aumentar a pressão de 250 para 416,6. Beleza? Então, qualquer dúvida me procure. Semana que vem a gente vai ter uma atividadezinha com questões sobre isso. Deixa aí nome e turma que vai valer pela frequência dessa semana. Beleza? Então, para vocês, até a próxima.